Então, antes de mais nada, gente, é prazer, né? Meu nome é Nathalie, hoje eu sou Country Manager do Brasil e do Caribe aqui no Dropbox e HelloSign. Eu tô na empresa, vai fazer 5 anos, eu sempre esqueço que vai fazer 5, eu sempre falo que fazem 4 anos. Vai fazer 5 anos agora, daqui a alguns meses. Comecei na área de desenvolvimento de novos negócios, fui para a área de vendas diretas, e mais ou menos no meio de 2020, o Dropbox e HelloSign, a gente tomou a decisão de fazer a América Latina inteira 100% via canal. E aí que eu acabei assumindo a posição de gerente de canal / country manager, né? Como todo o business de Dropbox e HelloSign agora passa pelo canal. Então, pela Ingram Micro, por isso a gente está aqui também com a Ju, a nossa poderosa chefona da Ingram Micro, que cuida do relacionamento com o Dropbox. E a SoftwareSul é um parceiro nosso de longa data, né? Eu acho que a gente vem construindo uma relação bem legal com eles há bastante tempo. A ideia aqui hoje é explicar um pouquinho para vocês, né? Em primeiro lugar, bater de frente com o problema que tem sido o movimento de assinaturas presenciais nos dias de hoje, né? Não só falando sobre pandemia, obviamente, mas o que isso impacta no negócio de uma empresa, o que isso quer dizer em termos de reais, em termos de horas empregado e tudo isso, como que isso pode ser otimizado, né? Então, o impacto positivo que teria para qualquer empresa aderir ao modelo de assinatura eletrônica e não mais presencial. E depois a gente vai entrar um pouquinho mais especificamente em HelloSign. Como elas falaram, eu sei que a gente está próximo da hora do almoço, eu não tendo demorar muito, tá? Eu gosto de fazer coisas muito mais dinâmicas do que eu ficar aqui falando por 1 hora, vocês vão acabar dormindo aí, eu sei o quanto de webinar que a gente tem que assistir durante a pandemia, não é sempre tão divertido, então eu tento sempre fazer um negócio mais dinâmico, mais legal, assim, para vocês se divertirem também. E por isso, eu vou dar 2 gift cards de $100 cada um, então 500 e pouquinhos reais, do iFood, no final do webinar. Eu vou fazer 2 perguntinhas de coisas que eu citei ao longo do webinar. E aí, a primeira pessoa que ligar a câmera, isso a gente vai fazer depois que a gente estiver já não compartilhando mais a tela. Eu vou fazer uma perguntinha, a primeira pessoa que ligar a câmera e conseguir responder a pergunta ganha 1, e eu vou fazer 2 perguntas. Então, tem chance de ganhar aí 2 gift cards, tá? Vamos ver se todo mundo tá prestando atenção. Porque iFood eu sei que todo mundo gosta. Eu, pelo menos, sou viciada em iFood. E aí eu já vou aproveitar também de antemão e pedir desculpas. Eu comentei para o pessoal que estava aqui logo no comecinho, que eu entrei mais cedo. O treinador do meu cachorro foi passear com ele, são coisas de home office, né? Foi passear com ele e ele vai voltar daqui a mais ou menos uns 40 minutos, então pode ser que vocês ouçam uma comoção aqui atrás, mas enfim, de novo, coisas do home office, ele tá em treinamento, tem que ser passeado todos os dias e a casinha dele fica aqui no meu escritório. Então, é isso, gente. Antes da gente começar, alguém tem alguma pergunta, tem alguma coisa específica que vocês queiram ver antes de eu começar a entrar um pouco mais na apresentação? E aí eu vou pedir ajuda da galera para me ajudar no chat, porque eu não estou enxergando o chat. Tranquilo, então? Então, eu vou seguindo. Sim, tudo certo. Tá, então vamos interrompendo, tá? Como eu não estou vendo o chat, quem já fez o webinar comigo sabe que é para me interromper mesmo, qualquer um pode ligar o microfone a hora que quiser, vamos conversando, tá? Então, o que a gente vai falar hoje? A importância de assinatura eletrônica do ponto de vista de negócios, né? Tanto financeiramente quanto de produtividade. A gente vai entrar um pouquinho no dia a dia do HelloSign, como funciona o Web App e a API, e a demonstração da plataforma. A demo, vamos ver quanto tempo que a gente vai ter para o final. Vai ter muita coisa da própria ferramenta na apresentação. Então, se sobrar tempo, a gente faz sim a demo. Como uma ferramenta muito simples, o que a gente pode deixar combinado é quem quiser ver uma demo, marcar diretamente comigo depois, caso a gente não tenha tempo hoje. Porque eu estou fazendo também uma pós em neurociência, a gente sabe que a pessoa comum, né, não consegue prestar atenção numa coisa bem por mais de 45 minutos. Então, eu tento nunca passar de 45 minutos numa sessão só, né? Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo meio que uma comparação. Quando, pelo menos na minha época, quando eu cresci, era época de blockbuster ainda, né? A gente tinha que ir lá, alugar um filme, passar por todos os corredores, escolher o filme que a gente queria assistir, passar no caixa, levar para casa, colocar no VHS, assistir, depois lembrar de devolver, dirigir até o lugar, enfim. Tudo isso custa tempo, né? Era uma coisa cultural, não tinha nada que pudesse repor isso na época, né? Então era a opção que a gente tinha, e era um programa muito divertido. E depois chegou o Netflix, né? O Netflix, quando faturava 2 bilhões de dólares, já foi capaz de quebrar a rede Blockbuster, que já faturava 6 milhões. Esse é um dos exemplos, a gente tem vários desses, né? Que a gente vive no dia a dia que a gente nem presta atenção. Então, de fita cassete para CD,
para iPhone, para Spotify, é outro exemplo, né? Enfim, a gente consegue ver que muitas coisas que a gente cresceu usando, porque a gente estava muito acostumado, a gente não usa mais, simplesmente porque é mais caro e não é mais conveniente nas nossas vidas, né? E isso até as pessoas de gerações mais antigas e mais novas, elas conseguiram se adaptar de formas diferentes. Então, o que o mundo vem trazendo a gente cada vez mais é muito mais praticidade e economia, né? Então, o que, que o Uber trouxe? Obviamente, a gente tem que pensar no ponto de vista de... Espera que vai passar um avião aqui. Do mercado de táxi, né? O Uber abriu uma porta para um mercado completamente desconhecido, né? Que permitia qualquer pessoa ali pegar um carro, dirigir e o cliente pagar mais barato. E a mesma coisa acontece com a assinatura de documentos. É uma coisa que a gente não presta muita atenção no dia a dia, porque a gente já colocou a assinatura de documentos como parte do nosso dia a dia, que a gente não enxerga por que precisa ser mudado. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de por que justamente ele tem que ser mudado, né? Então, hoje, uma coisa muito cultural nossa no Brasil é motoboy. Se você tem que mandar alguma coisa para um cliente assinar e depois tem que devolver, enfim, principalmente agora na pandemia, a gente usou muito motoboy. A gente começou a brincar um pouquinho com a ideia de assinatura eletrônica, mas no Brasil isso ainda é um mercado muito verde, comparado ao resto do mundo. E isso, na verdade, não é uma coisa negativa, né? O Brasil está crescendo muito em termos de investimento de tecnologia, a gente vê muito mais unicórnios surgindo agora no Brasil nos últimos anos, e a gente vê que a gente está no caminho certo. Mas por uma questão muito cultural e muito de costume, a gente não tem aderido às mais novas tecnologias que podem, de fato, tornar nossas empresas muito mais produtivas e gerar uma economia financeira muito maior, né? Então, a base de todo o negócio, de uma forma ou de outra, é construída por meio de acordos. Seja acordos de contrato de vendas, de RH, aqui tem alguns exemplos, alocação de ativos, NDA, que seria esses acordos de confidencialidade, enfim. Desde o momento que você entra numa empresa, que você assina uma proposta de emprego, até o momento que você sai, que você assina a sua carta lá de demissão, nesse meio tempo, você assina documento de treinamento, se você é da área de compras, você assina diversos documentos ao longo do dia a dia, de finanças também. Então, se tornou uma parte do nosso dia a dia realmente que é muito importante, né? Então, não pode ser ignorado que é um processo que precisa ser otimizado, né? Então, quando a gente pensa em velocidade de assinatura de documentos, obviamente a velocidade vai ditar o quão de sucesso é aquela operação. Então, vou de novo voltar naquele exemplo de motoboy. Enquanto antigamente, se eu trabalhei já com recrutamento, se eu precisava mandar uma proposta para um cliente assinar, eu tinha que subir na minha recepção, o motoboy ia lá, buscava o documento, entregava para o cliente naquele mesmo dia, e depois que o cliente recebeu o documento, eu tenho como saber que se foi entregue na mão da pessoa certa? Não. Eu tenho como saber se o cliente fala, nunca recebi, se de fato isso aconteceu, se ficou com a recepção ou não? Não. Isso me gera dias que eu perco no meu processo de recrutamento, dias que eu perco de faturamento, né? E isso é um exemplo só de um processo mais voltado a vendas, mas isso vale para todos os processos de assinatura de documentos, né? Então, quanto mais a gente conseguir otimizar a velocidade do processo de assinatura, mais ganho financeiro a gente vai ter. E aqui a gente vai entrar um pouquinho mais em ganho financeiro e é aqui que a gente vê que o buraco está realmente mais embaixo. Os números são muito assustadores, né? Papel e caneta custam muito dinheiro às empresas. Isso aqui são números globais, tá? E são em dólares. Globalmente, a gente gasta mais ou menos 350 bilhões de dólares no processamento ineficiente de seguros e cobranças anualmente. Isso quer dizer, alguém fez alguma coisa errada no documento de seguros, depois alguém conseguiu processar, enfim, XYZ, uma das pessoas não tinha assinado, e alguém consegue meter um processo e tirar uma grana ali daquela pessoa. Em termos de produtividade, no próximo slide a gente vai ver quantas horas são gastas por pessoa. 19 mil dólares por ano, em média, do salário americano, é gasto em perda de produtividade por funcionário, por cometer erros manuais, por não ter um processo muito bem estabelecido, esperando algum documento ser assinado. Tudo isso tudo isso é dinheiro que poderia estar sendo gasto de uma forma muito mais estratégica nas empresas. Principalmente hoje que a gente está lidando com um cenário de transformação digital, né? Que a gente já vem lidando há alguns anos. E aí também, globalmente, 1,5 bilhões de dólares gastos por erros cometidos no processamento de documentos de forma manual. São números muito significantes, né? Quando a gente começa a falar de suíte de produtividade, seja o Microsoft, seja um Dropbox, seja um Google e assim por diante, os números são assustadores? São. Mas olha a diferença do ganho financeiro que a gente tem só de implementar uma ferramenta que é muito fácil de usar,
e que já deveria vir nativamente, né, para o nosso processo do dia a dia, né? Então, aqui é um exemplo também do IDC, né? Não sei se quem conhece o IDC, mas é um centro de pesquisa terceirizado. Eles fazem bastante estudos de mercado. Eles dizem que os profissionais gastam mais ou menos 8 horas por semana assinando documentos e preenchendo formulários, né? Isso seria na vida profissional de uma pessoa. Eu vou até trazer um pouco mais para o lado pessoal. Quem que recebe algum documento em casa, vamos supor, você vai comprar algum apartamento, você vai comprar um carro. Minha mãe agora está no processo de comprar um carro. Ela mandou o pedido lá para a Toyota e eles falaram que ela tem que ir lá pessoalmente para assinar o pedido. Mas por quê? Né? A assinatura a eletrônica já é legalmente válida no Brasil há mais de 10 anos. Se eu não me engano, na verdade, foi até em 2001 que ela foi legalmente válida no Brasil. Por que você tem que fazer uma senhora de 72 anos pegar o carro atual e ir até a concessionária para assinar um documento que estava faltando? Não faz sentido. Né? Então, é a perda de tempo no dia a dia do funcionário, mas também no dia a dia pessoal da pessoa. Os tomadores de decisão estimam que perdem entre 11 a 15% dos negócios. Agora, imagina isso para uma área de vendas da empresa de vocês. Imagina chega um vendedor para o gerente e fala, olha, eu só consegui chegar a 85% do meu número porque os outros clientes não assinaram os documentos no momento certo. Isso não é uma desculpa, né? Coitado do vendedor. Se ele não tem e eu sou da área de vendas também, né? Então, óbvio que eu vou proteger. Mas se ele não tem os recursos disponíveis, se ele conseguiu fazer todo o trabalho dele e foi uma falta de implementar uma ferramenta de produtividade para fazer esse vendedor chegar à cota, isso é um número muito significativo. Se você perguntar para um VP de vendas como que ele se sentiria em perder, né, em não chegar no número dele por 15%, isso é inaceitável na maioria das empresas. Né? Então, obviamente, que não é só uma ferramenta de assinatura eletrônica que vai ajudar uma organização de vendas a chegar no número, mas é uma ferramenta que vai garantir com que todo o trabalho duro que as pessoas tenham feito não tenha sido desperdiçado, né? Que pelo menos eles consigam faturar o máximo que eles são devidos, né? Então, são coisas realmente operacionais muito pequenas que a gente não vê no nosso dia a dia. E aí, fora os riscos, né? A gente vai entrar um pouco mais na parte legal. Quando você via um documento para assinatura, vamos supor, por motoboy ou assim por diante, a gente tem que confiar na outra pessoa. E o risco, o fator humano é o fator mais instável que a gente tem quando a gente vai construir uma matriz de riscos. Se você envia um documento para assinatura, vamos supor que não tem que ser, como fala, autenticado em cartório. Né, o que, na verdade, é a maioria dos casos hoje em dia. Eu acho que só mais ou menos 10% dos documentos tem que ser autenticado em cartório. Vamos supor que nesse caso você envia para o motoboy, para algum CEO assinar algum documento. Ele não está lá, ele pede para a secretária, você pode assinar ali para mim, por favor? Gente, falando honestamente, isso acontece, eu já vi isso acontecer quando era estagiária de algumas empresas, isso acontece. Quer a gente queira, quer não. E depois de alguns anos a pessoa vai processar você e ele fala, não, mas não fui eu que assinei esse documento. Né? Você tem que acabar confiando nas pessoas no processo de assinatura. Então, são riscos que a gente não atrela ao fator humano que gera muitos problemas mais para frente. Tudo isso está dentro do 1,5 bi que a gente tinha visto lá na frente, né? Eu vou pausar aqui para ver se a gente tem alguma perguntinha antes da gente seguir. Gente que está vendo o chat. Ainda não. Tá, beleza. E aqui é meio que uma recapitulaçãozinha do que a gente tinha conversado agora. Tempo mais rápido para gerar receita. Então, os acordos que são finalizados dentro de uma plataforma de assinatura eletrônica, eles são finalizados mais ou menos 80% com 80% de mais rapidez do que acordos físicos, né? Maior conversão de acordos. Então, aqueles 15% que a gente viu, que eventualmente alguém da área de vendas perdeu, seria espelhado aqui. Segurança mais forte, como ferramentas como o HelloSign, mas honestamente outras ferramentas de mercado também, a gente consegue rastrear via endereço de IP. A gente tem como verificar legalmente que foi aquela pessoa que assinou o documento, né? Custos reduzidos, obviamente, isso não tem mais nem o que falar. Qualidade, até para você conseguir armazenar os arquivos, né? Eu lembro também, quando eu era estagiária lá atrás, que a gente pedia, mandava a proposta para o cliente assinar, voltava e ia para um gavetão e ficava ali até Deus sabe quando, Deus me livre de encontrar um dia o armazém onde ficam todos esses contratos. Imagina depois a gente ter que achar algum contrato que foi assinado. Completamente impossível. Maior velocidade em contratação. Eu não sei se tem gente de RH aí no webinar, mas se tiver, vocês com certeza já passam por isso no seu dia a dia. Né? Enviar documento para a pessoa assinar, tem que preencher formulário, é toda uma dor de cabeça.
né? Então, a gente cobriu até agora quais são os riscos, né, e os desafios que a gente enfrenta hoje em dia, dependendo ainda muito fortemente de um cenário de assinatura pessoal, né? Então, seja ir num lugar assinar um documento, seja enviar por motoboy e assim por diante. Os riscos são muito claros, né? E os benefícios de uma plataforma de assinatura eletrônica são muito reais também. E agora eu vou entrar mais um pouco em HelloSign especificamente. E aí eu já vou ser muito sincera de bate-pronto. HelloSign, DocuSign, Adobe Sign, SetSign, D4Sign, são todas empresas de assinatura eletrônica, né? E são todas muito boas, tá? A gente, inclusive, no Dropbox, usava o Adobe Sign antes de comprar o HelloSign. Então, o que eu vou focar hoje é muito mais os diferenciais de HelloSign e até explicando um pouco de por que o Dropbox escolheu comprar a ferramenta como HelloSign e não como uma DocuSign, uma Adobe Sign da vida. Então, para quem conhece o Dropbox é a maior plataforma de colaboração globalmente. É como se fosse, assim, o exemplo que eu gosto de usar é que é o Instagram de colaboração, né? O Instagram hoje monopoliza o mercado de mídia digital e o Dropbox, por já ter mais de 500 milhão de usuários ao redor do mundo, já há muito tempo é consolidado como a maior ferramenta de colaboração globalmente. A gente começou a entrar mais no ramo de empresas justamente pela facilidade que os empregados tinham em usar a ferramenta. Então, a gente viu que muitas pessoas que usavam Dropbox no dia a dia começaram a trazer a ferramenta para dentro do mercado de trabalho. E por que isso? Por causa da facilidade de uso. Gente, então, o meu cliente, sendo do HelloSign, é a área de tecnologia, muitas vezes? Ou é a área de RH e assim por diante. Mas o cliente de vocês é o usuário final. Se o cliente de vocês não usar a ferramenta ou não souber usar a ferramenta, de que vale o investimento? Né? Então, se alguém for comprar uma plataforma de assinatura eletrônica que seja, sei lá, custe X reais, mas só 20% da empresa conseguem usar a ferramenta, ou tem facilidade ou gostam, né, de usar a ferramenta, o que isso quer dizer em relação ao custo das pessoas que estão realmente usando? Né? Então, o Dropbox, quando foi analisar o mercado para escolher uma empresa para comprar do ramo de signature, que já era uma coisa que a gente queria entrar há algum tempo, o que chama muita atenção no HelloSign? A facilidade de uso. Né? Então, pesquisas de mercado mostram que entre todas as ferramentas do mercado, o HelloSign para o usuário final é a mais fácil de usar e é a que gera a melhor experiência para o usuário, né? Fora suporte, enfim, tudo isso. É uma ferramenta que se usa muito nativamente, né? Muito naturalmente. E no final das contas é o que mais importa, né? Para você ter a implementação de sucesso. Fora a mão na roda que isso é para uma área de tecnologia, né? Quando a gente fala de implementação, criação de API, criação de integração e etc., o pessoal de desenvolvimento já dá uma suada, né? Mas a gente vai passar por alguns passinhos aqui, mostrando que com o HelloSign, com isso, ajuda muito, tá? Então, além de ter a experiência móvel mais fácil do mercado, ele foi feito para usar móvel, né? Porque hoje em dia 60% dos contratos são assinados por dispositivos móveis, ele também tem a API mais fácil de usar no mercado, tá? Então, a gente vai passar por alguns exemplos aqui. O web app do HelloSign é aquele bom e velho, você loga na internet, põe seu usuário e senha, e a gente pode passar um pouco mais pelas features de segurança depois. Dá para fazer single sign-on, autenticação em 2 fatores e assim por diante. Mas o HelloSign Web App é aquela ferramenta que você vai logar e ele vai te dar 2 opções. As 2 opções que você vai querer usar. Ao invés de você abrir e ter 70 mil opções para você ficar zoso, parecendo uma barata tonta, vão ter 2 opções. Você quer assinar um documento ou enviar um documento para assinar. E ele vai te levando no fluxo, tá? Então, essa é uma experiência muito positiva para pessoas que são ainda um pouco resistentes, né, a ferramentas de inovação. E a gente sabe que isso é muito comum, né? Então, ele te dá 2 opções. Você quer assinar, você quer enviar para assinatura, você faz upload, né, do documento, e assim como o Dropbox, o HelloSign, a gente brinca que é a Suíça das aplicações, a gente não tem preconceito com ninguém. Até se vocês forem ver aqui, ele integra com o Dropbox e com o Box também, que é o nosso concorrente no mundo Enterprise. Você faz upload de qualquer plataforma que você quiser, coloca quem vai assinar o documento, preenche os campos, né, de quem vai assinar, então seria, sei lá, nome, CPF, ou se for só uma assinatura e uma data, ou se for só uma rúbrica, honestamente, também, tudo bem, envia para assinatura. Todo o processo, de começo ao fim, de quando você loga até quando o documento saiu para assinatura,
demora em média 1 minuto e meio, eu acho, tá? Então vamos comparar esse 1 minuto e meio com o tempo que a gente teria imprimindo esse documento, chamando o motoboy, agendando o motoboy, deixando com a secretária, pedindo para ele buscar, assinar o pedido de entrega, entrega lá para a secretária da pessoa que vai assinar, enfim, é exponencialmente menor, né? Então a gente tem que levar isso muito em consideração, a parte realmente de produtividade, né? Aqui no HelloSign Enterprise, que é o web app que a gente tinha comentado, ele é uma plataforma que foi feita para o usuário usar móvel, mas ele funciona de qualquer dispositivo. Você pode usar no iPad, você pode usar no desktop. Um exemplo muito legal que a gente tem com locadoras de carro, por exemplo. Então, quando você vai alugar um carro, você está lá no balcão, você tem que assinar pessoalmente o documento. O HelloSign tem uma feature que a pessoa que está atrás do balcão preenche lá as informações, puxa as informações que precisa do sistema da reserva, vira o iPad para a pessoa, ela assina, pronto, acabou. Né? Então, é muito customizável, eu acho que é isso que eu estou querendo dizer. Dependendo do seu caso de uso, vai ser uma SKU e vai ser uma feature diferente que a gente vai usar, extremamente customizável, para poder caber realmente no seu caso de uso, né? Aqui foi um pouquinho do que a gente tinha comentado antes. Então, vocês lembram que eu tinha comentado antes que o tempo de resposta dos documentos melhora em 80%? Alguém aí, agora eu vou pedir para alguém abrir o microfone, vamos ver se o pessoal já começou a dormir. Alguém aí já usa assinatura eletrônica? Já sentiu essa diferença? Conta para mim. Não todo mundo de uma vez, gente, pelo amor de Deus. Eu tô ficando ansiosa, muita gente falando ao mesmo tempo. Então, eu ainda não utilizo assinatura digital não, a eletrônica no caso. Como que você faz hoje? Eu vou até o estabelecimento para fazer assinatura. Uhum. Para você assinar ou para você enviar o documento para alguém assinar? Então, eu ainda não precisei enviar nenhum para alguém assinar, mas quando eu preciso assinar, eu que vou até o local. Uhum. E aí, quanto tempo você gasta, mais ou menos, tudo? De até você sair da sua mesa e até de você sair da sua mesa até você voltar para sua mesa? Ah, demora bastante. Tipo, chuta, assim, pra gente fazer uma comparaçãozinha com o que eu tinha falado. Uns 30, 40 minutos. Tá, 30, 40 minutos. Se a gente, vamos então, vamos falar então que o processo de qualquer assinatura eletrônica seria de 2 minutos. Olha essa diferença, de 2 minutos para 40. Multiplicando por quantos documentos tem que assinar por mês, é muito mais significante do que a gente imagina, né? E, Nathalie, deixa eu até comentar aqui um exemplo. Eu mudei de casa recentemente e todo o trâmite da imobiliária foi feito por assinatura eletrônica, todo o contrato e tudo mais, né? Então, a gente pensando em imobiliária nessa época, antes você tinha que ir até a imobiliária, pegar toda a documentação e assinar tudo. Também, a gente fez em questão de segundos, assim, questão de 2 minutos, estava tudo assinado e estava tudo certo. Exato. Agora lembra quando você foi comprar o seu, sei lá, primeiro carro, primeira grande compra que você teve que fazer? Lembra o suador que dava só de pensar na burocracia que você tinha que passar? Hoje em dia, graças a Deus, os nossos filhos não vão ter que passar por isso, né? Mas quem está impulsionando essa mudança agora somos nós, né? Somos nós, é a nossa geração que vai implementar isso para os nossos filhos, né? Que vai implementar essa próxima geração. Eu acho que é como que chama, aquele mal conhecido que a gente está acostumado. A gente está acostumado. Eu, assim, obviamente, por trabalhar no HelloSign, eu já tenho uma visão diferente. Mas antes da gente comprar o HelloSign, para ser super honesta, eu não me incomodava de ter que ir na academia assinar um documento. Hoje em dia eu acho um absurdo, né? Porque tem formas mais fáceis de fazer isso. Então, eu acho que é um ponto muito legal que você falou. Imobiliárias são casos de uso realmente que eles se beneficiam muito de assinaturas eletrônicas. Porque imagina aqui, ó, atinge o ROI 2 vezes mais rápido. Imagina, opa, sorry. Imagina isso para uma imobiliária. Imagina quanta grana que isso quer dizer para uma imobiliária, né? Então, realmente são números que são muito gritantes, né? Eles chamam muito atenção. Obrigada, gente, por participar aí. Próxima vez, vamos ver, vamos aí, gente, todo mundo. Quero todo mundo falando. Não esquece do gift card aí do iFood. Natália, mas deixa eu tirar uma dúvida com Ah, você, que eu acho que não acabou não vendo a questão do chat. Essa assinatura que você diz que ela é eletrônica, ela qualquer pessoa pode estar assinando ela, ou ela tem que ser reconhecida, que nem, por exemplo, hoje algumas assinaturas, que nem diz a Letícia, referente ao
é imobiliário, por exemplo, quando eu fui fazer o meu trâmite de imobiliário, eu precisei ir até o cartório, fazer o reconhecimento de firma, assinatura nã para eu poder fazer essa assinatura digital, certo? A eletrônica. Aham. Muitas imobiliárias não têm isso ainda, infelizmente, eu tive que fazer esse trâmite indo até a imobiliária. Só que nessa questão dessa assinatura de documentos, como que funciona? Você precisa ter esse reconhecimento igual ou não? Não, então são duas coisas diferentes. Assinatura eletrônica é uma e certificado digital é outra. O certificado digital, que é o que ele faz ele ser equivalente a uma firma reconhecida em cartório. Isso é uma coisa diferente. Isso é uma coisa que, na verdade, o mercado está tentando mudar um pouco, mas que isso tenha sido implementado no Brasil só há alguns anos. Eu vou explicar por quê, porque esse é um tema interessante. A assinatura eletrônica já é legal no Brasil, válida no Brasil desde, se não me engano, 2001. O certificado digital, ele começou há um tempo de uma forma muito contraditória, porque a gente está migrando para um modelo globalmente de assinaturas 100% eletrônicas e ainda assim o certificado digital requer que você ande com um cartãozinho ali, com um negocinho de colocar no computador na sua bolsa, né? Então, o HelloSign é uma empresa de certificado digital, ela é de assinatura eletrônica. Quando a gente conversa com os clientes no dia a dia, essa é uma pergunta que aparece muito. Eles falam, você tem um certificado digital? Primeira coisa que eu pergunto é por quê? Para o seu caso de uso, você precisa que os documentos sejam com firma reconhecida em cartório? 90% das vezes a resposta é não. Tem alguns casos que realmente sim. 90% das vezes a resposta é não. São documentos de venda, são propostas, são documentos de recrutamento, qualquer outro documento que não exija a firma reconhecida em cartório. Eu nem lembro a última vez que eu reconheci minha firma em cartório. Eu acho que eu nem tenho mais isso no Brasil. Então, são coisas diferentes, né? Tem certificado digital e assinatura eletrônica. O nosso a gente reconhece por endereço de IP, por e-mail, e a pessoa que está assinando o documento não tem que ter uma conta HelloSign, tá? Ela cria ali na hora e ainda assim é legalmente válido. No final da assinatura do contrato, aparece um checkboxzinho que fala eu estou de acordo, que isso é legalmente válido XYZ, assina e pum, já conta. Aí você já pode usar esse documento para qualquer fim legal, para qualquer processo, enfim, assim por diante. Eu respondi sua pergunta? Sim, sim, respondeu, obrigada. Imagina. Alguém tem mais perguntas, gente? Antes da gente seguir, vamos aproveitar. Não? Beleza. Aqui é o que eu tinha comentado antes do HelloScience e a Suíça das aplicações, né? A gente integra com a maioria das aplicações que são mais usadas no mercado, e fora isso a gente tem uma API aberta. E, como eu tinha comentado antes, é a API mais fácil de usar do mercado de assinatura eletrônica. Então, se vocês tiverem uma equipe de desenvolvimento, a equipe do HelloSign adora trabalhar com o desenvolvedor, porque isso também nos dá uma possibilidade de colher feedback. Tem coisas que são muito específicas da região. Então, sempre que eu trabalho com clientes no Brasil, eu adoro trazer meu time de arquitetura, porque eles dão feedback para o time de engenharia, a gente consegue fazer também mudanças no nosso produto, né? Então, dentro do HelloSign Web App, que é aquele que a gente tinha comentado, fora o que eu já falei de facilidade de uso, de como ele realmente funciona no dia a dia, o admin, né, que vai ser a pessoa de tecnologia ou de RH ou assim por diante, tem ferramentas de gerenciamento de equipe, então de convidar o usuário, apagar o usuário, dar permissões para o usuário e assim por diante. De branding, quer dizer que você consegue fazer o que a gente chama de white label, né? Então, quando você enviar um documento para assinatura, você deixa aquilo com a sua cara. A pessoa não necessariamente no primeiro e-mail vai saber que isso está vindo de HelloSign, você pode colocar o seu logo e assim por diante. Assinatura presencial, que é o que a gente tinha comentado ali do iPad, da questão da locadora de carro. E isso que eu acho super legal. Lembra aquele exemplo que eu dei lá no começo do CEO que a gente mandou entregar por motoboy e ele falou que não recebeu o documento, que às vezes a secretária assinou e assim por diante? O HelloSign é o bom e velho dedo duro. Você não pode fazer nada sem o HelloSign falar pro emissor o que aconteceu. Então, se eu mando para o CEO assinar um documento, a hora que ele recebe, eu recebo uma notificação. A hora que ele abre, eu vejo. A hora que ele abre de novo, eu vejo de novo. A hora que ele assina, eu vejo. Então, quando eu mando o documento para assinatura para fins pessoais, não, eu nunca recebi. Eu falo, nossa, mas você não aqui está aparecendo, deve estar algum erro. Aqui está aparecendo que você abriu tal dia, tal horário. Então, isso é uma forma de tracking muito boa também, né? Isso ajuda você a ter muito mais controle sobre esses processos de assinatura. Para a área de vendas, isso ajuda a fazer forecast, né? Para a área de recrutamento, isso ajuda a definir headcount próximo mês e assim por diante, né? E aqui, compatível com diversas certificações, aqui eu acho melhor, na verdade, eu não entrar em detalhe e eu mandar para vocês depois, porque
a parte, quem é da área de TI aqui deve saber, a parte de segurança por trás dessas ferramentas é super, super, super complexa. Então, a gente tem um documento que fala só de segurança. Para tranquilizar vocês, eu vou mandar depois do webinar, tá? Para quem quiser ver. E agora a gente vai entrar em HelloSign API, que é a SKU que eu vou comentar hoje com um pouco mais de detalhe. A HelloSign API, basicamente, como que funciona? Eu vou dar o exemplo de como funciona aqui dentro do Dropbox, tá? O nosso CRM é o Salesforce. O HelloSign API, ele basicamente permite que você crie integração com qualquer CRM que você tenha, com qualquer RP que você tenha, para que, a hora que você for enviar um documento para assinatura, você não tenha que preencher nada. Ele já puxa as informações daquele CRM, já puxa o contato para quem vai ser enviado, e você clica a partir do próprio CRM um botãozinho. No meu caso, né, no meu Salesforce, é enviar para assinatura com HelloSign. Aí eu posso escrever uma notinha e pá, saiu para assinatura. E eu nunca saio do meu CRM, isso que é muito legal. Hoje em dia, o trabalhador, em média, pula de aplicação para aplicação, cada vez é mais ou menos 6 minutos, e 9 aplicações por dia, em média. Então, já é muita coisa que a gente tem que fazer. No meu computador, hoje, eu tenho o Google Chrome aberto com o meu e-mail, eu tenho o Salesforce, eu tenho o WhatsApp, tenho o Slack, tenho o Zoom, tem um monte de coisa. Então, quanto menos a gente tem que ficar saindo de plataforma para plataforma, mais tempo a gente vai economizar. E a API do HelloSign foi desenhada para que o usuário final, tanto o usuário final quanto o cliente, não tenham nenhum tipo de atrito, né, no processo de assinatura de documentos. Então, isso aqui também pode ser white label, então sempre vai sair com a cara de vocês. Se vocês tiverem um CRM já mais conhecido como HubSpot ou Salesforce, a integração já vem pronta. Se não, se quiserem integrar com algum outro RP, alguma coisa assim, não tem problema. A nossa API é aberta, inclusive, vocês podem começar a fazer os testes de quando vocês quiserem e entrar em contato comigo para a gente colocar alguém no meu time de desenvolvimento também, tá? Isso é muito mais, assim, isso vale muito mais a pena para quem tem um número grande de emissor e independente do número de contratos, né? Porque esse modelo, ele é cobrado por número de assinatura, tá? Então, são dois modelos diferentes, por isso que sempre antes de começar a falar com algum cliente sobre HelloSign, a gente faz muita pergunta. Então, eu quero saber quantas emissoras vocês têm, quantos documentos vocês mandam para assinatura, para a gente ver qual financeiramente vai fazer mais sentido para vocês, né? Assinatura incorporada, então, que eu tinha comentado antes, aqui vai ter, não sei se estão vendo meu mouse, estão vendo meu mouse? Não. Não? Tá. Ai, gente, a hora que eu acho que eu consegui acertar o negócio no PowerPoint, eu não consigo, mas enfim. Aqui, na telinha de app de imobiliária, aparece aqui, vamos supor que aqui tem o nome do cliente, o CNPJ e assim por diante. Isso aqui está no meu CRM, o HelloSign já vai puxar isso do meu CRM, vai criar um PDF e mandar isso para assinatura. Você incorpora o processo de assinatura dentro do seu CRM, tá? E aqui é um pouquinho mais falando especificamente de HelloSign. Então, esse número aqui, para quem é da área de tecnologia, deve ser um número bem interessante. 2 dias e meio para um tempo de integração, para vocês criarem as integrações para a ferramenta ficar live, para ela já sair funcionando, tá? Justamente porque a API do HelloSign é a API mais rápida e mais fácil de usar do mercado, tá? Depois eu vou mandar tudo isso para vocês também terem um pouco mais de informação para falar com o time de vocês. Aqui mostra como se fosse um exemplo, né? Então, são as aplicações do HelloSign, o HelloFax, HelloSign e assim por diante, e as aplicações de terceiros e mostra como que a gente integraria, né, com as aplicações de vocês. Isso é um exemplo, eu gosto muito mais de olhar isso caso a caso. Então, se alguém tiver interesse em sentar comigo uma horinha e me explicar, Nathalie, eu gosto de fazer o seguinte, Nathalie, meu ambiente é assim, 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 o processo que a gente faz é assim, assim, assado, e eu pergunto, tá bom, qual que é o seu mundo ideal? Qual que é o seu big dream que eu falo? Eu quero que funcione XYZ, etc, etc, e assim. A gente teve um cliente do ramo de entrega também, que eles queriam uma forma de automatizar como que o entregador de comida poderia se cadastrar para ser um entregador, né? Mas, ao mesmo tempo, eles queriam garantir que pessoas que fossem da empresa não pudessem fazer isso. Então, funcionários internos do escritório. Então, tinha que criar uma integração com uma certificação do governo para checar o CPF da pessoa. Super complexo. E dá para fazer, né? São os casos mais legais, na verdade. Então, se vocês tiverem algum tipo de dificuldade que vocês tenham hoje, é muito legal a gente conversar sobre isso para a gente mostrar como que a gente poderia ajudar vocês, né?
E aqui a gente entra na parte final, que é um pouco mais voltada à segurança, e é justamente isso que eu quero mandar isso para vocês depois. Então, quando uma área de tecnologia ou de compliance pede documentação, a gente tem tudo pronto para mandar. A gente tem todas as certificações que o mercado exige. A gente sabe aquele estudante que fica na fileira da frente da sala de aula, que quando o professor faz alguma pergunta, ele é a primeira a levantar a mão? Não era eu, né, no colégio, eu era muito oposto disso. Mas o HelloSign e o Dropbox, os dois são assim. Então, sai uma certificação nova, o HelloSign e o Dropbox, eles querem ser os primeiros a tirarem a certificação. Então, em relação a isso, vocês não têm do que se preocupar. Tudo isso a gente vai mandar para vocês depois. O que eu acho mais legal é o teste de penetração de terceiros. Então, além da gente ter uma equipe interna que foca 100% em tentar hackear a infraestrutura de HelloSign e Dropbox, a gente também oferece prêmios para o mercado para hackers que conseguirem hackear a nossa infra, para a gente conseguir identificar potenciais falhas, né? Não aconteceu até agora, mas a gente entende também que assim, tem gente no mercado que é muito fera. Se alguém for conseguir hackear a nossa infraestrutura, conseguiria fazer dos nossos clientes. Então, assim, confiança e segurança é o que a gente preza em primeiro lugar, tá? Se quiserem uma conversa mais específica, só voltada à segurança e confiança, a gente pode fazer isso também. Nossos arquitetos são super bem treinados nisso. Aqui, na verdade, eu vou até atualizar esses números, porque ele não estava contando com alguns países aqui ainda. Mas o HelloSign, a empresa está crescendo bastante, tá? É a terceira maior empresa do mercado globalmente. A gente começou com uma presença muito grande nos Estados Unidos, mas desde 2020 a gente vem crescendo muito no Brasil, justamente por causa daquilo que eu falei no começo. Facilidade de uso, facilidade de implementação e preço, né? A gente sabe que isso é importante também. O HelloSign também tem um preço bastante agressivo. E aí, um resumo, né? As principais diferenças do HelloSign. A gente foi construído para integrar com outras ferramentas, né? Eu sei que nenhuma ferramenta existe bem sozinha. Todas as ferramentas exigem um irmão, um primo, alguma coisa para ajudar, né? Eu, trabalhando no Dropbox, uso no mínimo 9 ou 12 aplicações por dia. Os nossos desenvolvedores, obviamente, com experiência global, nosso time de desenvolvimento fica nos Estados Unidos, mas a gente tem uma pessoa específica para o Brasil, que atende o HelloSign no Brasil. Melhor experiência de usuário da categoria, essa pessoalmente para mim é a mais importante, tá? Interface de usuário e a maior taxa de inovação. Por quê? As ferramentas mais antigas do mercado, por mais que elas sejam muito boas, como eu comentei no começo, pelo fato de elas já estarem muito consolidadas, né, há bastante tempo, elas acabaram ficando muito presas, né, naquilo que elas estavam acostumadas, que é o beabá. A gente faz o beabá muito bem, mas a gente gosta muito de ouvir o feedback, né, dos nossos clientes, para a gente conseguir inovar cada vez mais. Então, se você falar, Nathalie, eu queria muito uma forma da gente conseguir preencher um formulário e esse documento já ir direto, incorporar, né, autopopular de volta no meu CRM, a partir dali, se tiver um campo que marque como verdadeiro, mostrar, já mandar para a minha área jurídica analisar, vamos embora, né? Vamos pensar em uma forma de fazer isso. O nosso time gosta muito de participar desse tipo de projeto. Aqui são os nossos principais clientes, a maior parte deles aqui é internacional, a gente já está com um número bem legal de clientes aqui na América Latina. Inclusive, se vocês querem como referência para conversar com eles, a gente gosta bastante de fazer isso também. O exemplo que eu mais gosto é o Instacart. Para quem não conhece, é uma ferramenta de entrega. Na verdade, ele faz muita coisa, né, nos Estados Unidos, mas é o mesmo exemplo do que eu tinha falado de preencher um formulário no celular. É de entrega, então a pessoa vai entrar, preencher o formulário no celular. Sim, eu quero dirigir pela Instacart. Tem que fazer upload da carteira de habilitação e assim por diante. Assina um acordo, né, assina um contrato de trabalho. Tudo isso experiência móvel, e o Instacart, eles dizem que a gente diminuiu o tempo de onboarding, né, de contratação, em 80%, depois que foi implementado o HelloSign e HelloWorks. Então, esse é o exemplo que eu mais gosto. Eu posso mandar o caso de uso para vocês também depois. E é isso, gente. Olha, cheguei em 47 minutos. Meu objetivo era chegar em 45 para vocês não dormirem. Vamos lá. Perguntas. O que vocês têm de perguntas para mim? Natália, a HelloSign trabalha com assinatura digital ou assinatura... Tem dois tipos, né, que eu pelo menos já entrei em contato. Uma que fica ali embaixo do documento, tipo, só assim, assinado digitalmente, e outra que é realmente a assinatura, assim, da pessoa, sabe, escrita.
Não, o HelloSign é de assinatura eletrônica, não digital. Foi a pergunta que alguém tinha feito agora há um pouquinho também, mas o HelloSign é de assinatura eletrônica, não de assinatura ou certificado digital. O caso de vocês é como? Me explica para eu entender o que vocês precisariam. Não, eu só queria entender mesmo a diferença entre as duas, se as duas valem igual, assim, né, em questão de validade, ou se uma é mais autêntica que a outra. Uhum. Então, como que funciona? O certificado digital, a assinatura digital, ela faz com que o documento seja equivalente a um documento com firma reconhecida em cartório, tá? Isso é outra coisa. É aquele token, né, que as pessoas andam com cartão no bolso, enfim, assim por diante. A assinatura eletrônica, ela é legalmente válida para todos os outros casos, que são mais ou menos 90% dos casos. Então, nos casos que tem que ter uma firma reconhecida em cartório, aí realmente tem que ser o certificado digital. No caso que é um contrato, qualquer outro tipo de contrato ou acordo, aí é assinatura eletrônica. Então, o HelloSign é só de assinatura eletrônica mesmo. Entendi, obrigada. Imagina. Quem mais, gente? Tem bastante gente aí, vamos lá. Nathalie, bom dia, quase boa tarde. Marival, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo, graças a Deus. Na verdade, é mais uma curiosidade e poder entender um pouco mais. Eu fui contratado recentemente pela Ingra e todo o processo foi feito digitalmente, assinatura. Uma pergunta, obviamente que quando a gente assina, no meu caso que foi no celular, a assinatura não sai 100% perfeita como é uma assinatura você pegar uma caneta e papel. Como que existe um comparativo, porque assim, não sai perfeita, existe um comparativo referente a isso para que seja legalizado? Nossa, obrigada por fazer essa pergunta, porque eu esqueci de comentar isso e essa é uma das partes que eu mais gosto também. Como que funciona para assinatura eletrônica? A parte mais legal de tudo isso é o seguinte: quando você vai assinar um documento pelo HelloSign, você pode escolher quais campos você vai colocar. Uma delas pode ser, por exemplo, um campo de assinatura onde você vai desenhar, né, sua assinatura com mouse, que não vai ficar igual. No meu caso, Isso, exato. O mais legal e que pouca gente sabe é que nada disso importa. A única coisa que importa é no final do documento. Então, vamos supor, você faz o cara lá assinar, desenhar a assinatura ou digitar. No meu caso, eu gosto de digitar porque a minha letra já é ruim no mouse e parece que eu tenho 4 anos e estou escrevendo com a mão esquerda. Eu gosto de colocar o meu nome por escrito, né? Eu digito meu nome. Você pode colocar o que você quiser, você pode colocar data, isso você vai customizar de acordo com o seu cliente para ele se sentir mais confortável assinando. Mas legalmente, a única coisa que vale, depois que você completar todos os campos, né, de assinatura, vai aparecer um botão em cima que fala: eu concordo que eu estou assinando esse documento XYZ e que ele é legalmente válido. Esse botão que torna o documento legalmente válido. Não é a de assinatura, não é a rúbrica, não é a data. Então, é realmente uma quebra de barreira cultural grande, mas é isso. Porque quando a gente tem um cartório, por exemplo, eles fazem a comparação, né? Exato. Tem um certo tipo de comparação. Por isso que eu fiquei curioso para saber como é que funciona essa situação. Não, exatamente. E por isso que a gente assinatura eletrônica e não certificado digital, né? A gente não faz a comparação também das assinaturas, porque para assinatura eletrônica, para a maior parte do documento, isso não é necessário. É aquele último botãozinho. Então, se eu estou mandando alguma coisa para alguém, sei lá, o meu contrato de aluguel, eu mando e eu sei que a pessoa do outro lado que vai assinar vai achar esquisito se eu não pedir para ela assinar o nome dela. Porque eu poderia só mandar um checkbox para ela só clicar ali e beleza. Aí eu coloco o campinho de assinatura e eu peço para ela escrever o nome dela. Mas para a pessoa, sei lá, se eu mando um contrato para a arquiteta que está reformando o apartamento da minha mãe, que é minha amiga, e eu sei que ela já sabe como funciona, aí eu mando só com o checkbox, ela vai lá e clica e tá tudo certo, sabe? Então a gente customiza de acordo com a audiência, geralmente, isso. Ô, Nath, a Ju. E não só isso, né? Tem a hora que a pessoa recebeu o documento, a localização, o e-mail que foi recebido, o IP da máquina, tudo isso faz a comprovação do documento, certo? Exatamente, tudo isso. Tudo isso vai estar no relatório de auditoria. O IP, a hora que ela assinou, o e-mail de onde ela assinou, tudo isso. Por isso que é legal eu mandar para vocês depois do guia, né, de segurança de como funciona, mas todos esses fatores, junto com as certificações do próprio HelloSign,
é o que torna essa assinatura legalmente válida de acordo com as leis do governo brasileiro, tá? É bem diferente, assim, né, do que a gente está acostumado, mas eu posso falar que muda vidas. Minha família inteira agora tá usando o HelloSign, gente. Eles usam a versão pessoal e eles estão adorando. Até para uso pessoal, salva a vida, ajuda muito. Quem mais que tem perguntinha antes de eu fazer aqui a nossa mini competição? Para os dois Nathalie, deixa eu aproveitar agora, já que você falou de família. Como eles usam para uso pessoal? De que forma pode ser usado para uso pessoal? O uso pessoal, se eu não me engano, como eu não trabalho com essa parte, eles usam pouco, eu acho que são 3 assinaturas por mês, se eu não me engano. Você pode entrar agora no hellosign.com e criar uma conta pessoal gratuita. Tem até conta pessoal paga, se você for usar para coisas pessoais, como para aluguel, tudo isso. Eu uso, porque eu tenho a conta, né, business, porque eu trabalho no HelloSign, então eu não tenho os limites. Mas eu acho que são 3 contratos por mês, e você usa lá gratuitamente, e é legalmente válido. Dá uma fuçada no site, vale a pena. E se você Legal. se você tiver a conta, mas aí ele não tem as certificações da conta empresarial, né? Se você tiver a conta empresarial, você também pode usar para fins pessoais se você quiser, obviamente. E se a empresa permitir. Entendi, mas assim, essa questão da assinatura mesmo, então, não importa o jeito que você assina, o importante é no final ele dar aquele certificado de que você está concordando com essa assinatura. Isso. Tá, então se ele não quiser assinar, não tem problema, vamos se dizer assim, em tese. Não tem problema se você, que é a emissora, não colocar um campo obrigatório de assinatura. Então, o que você pode Sim. fazer, você pode definir se os campos vão ser obrigatórios ou se eles são opcionais. Se você colocar ali um campo com assinatura escrita e deixar como opcional e o cara não quiser assinar, ele não precisa. Vai estar válido mesmo assim. Mas se você quiser, por exemplo, vamos supor que você queira, a hora que você for mandar o documento para assinatura para um cliente seu, você quer que ele coloque o CNPJ, sei lá, confirme o CNPJ. Aí você coloca o CNPJ como campo obrigatório, ele pode preencher, né? Não tem só o campo de assinatura, tem campo como que fala? Texto condicional, então você pode pedir para ele colocar um CPF, que seria 3 números, ponto, 3 números assim por diante. Você pode colocar, para ele colocar uma rúbrica, para ele colocar, sei lá, o nome da esposa. Você pode colocar o que. Essa que é a beleza disso, você pode colocar o que você quiser. É, que assim, a assinatura, como você disse daquela vez, né, a assinatura é uma coisa um pouco complicada, porque assim, pode ser que nem seja a pessoa que esteja assinando, pode ser a secretária, pode ser outra pessoa então, entendeu? Por isso que eu queria saber nessa parte, se precisava ser a pessoa, em tese sim, né, precisa ser a pessoa que a gente está mandando, mas a gente sabe que às vezes que, por exemplo, a pessoa de TI, diretor, essas coisas é um pouco muito, vamos se dizer assim, corrido, né, então acaba sendo secretária, alguma pessoa mais próxima do cliente. Então assim, pode, como você respondeu, né, pode ser que seja mais fácil para ele não precisar da assinatura e colocar um outro dado comprovando, entendeu? Sim, pode ser. Nesse caso, na verdade, o que é legal você pode dar a opção para o signatário redefinir quem vai assinar. Então, se você vai mandar para um cara e ele falar que a secretária dele pode assinar o documento, é responsabilidade dele. Ele vai lá, ele redireciona para a secretária, ela assina e os dois são responsáveis pelo documento. Você pode dar essa possibilidade para ele também. Mas Ai, os que dois, legal. isso, aí os dois são vinculados ao documento. Você pode pedir quando, por exemplo, se alguém assinar um documento e você quer uma cópia do RG da pessoa, você pode falar que o documento não vai ser completo até alguém fizer o upload de um documento, né, de um RG, alguma coisa assim, um JPEG, sei lá. Tem Uhum. isso que é super customizável, né? Dá para fazer basicamente o que você quiser. Tem muito poucos casos que não consegui resolver. Uhum. Mas tem a quantidade de pessoas que pode ser responsável por esse documento ou não? Olha, eu acho que é uma boa pergunta, eu vou ter que checar. Pelo que eu sei, ele permite que você reassign. Então a pessoa vai falar, vamos supor, eu não vou assinar, mas meu amigo Rodrigo pode assinar. Ele vai lá e ele passa para o Rodrigo, entendeu? Uhum. Ah, sim, eu não posso encaminhar diretamente para o Rodrigo, eu tenho que encaminhar para você e você que faz essa transferência para ele. A não ser que você já saiba que o Rodrigo também pode assinar. Aí você pode mandar para os dois. Você pode também definir ordem de signatário, vamos supor. Como que funciona? A gente tem um acordo de marketing com a Ingram. A primeira pessoa que tem que ver é a Ju. Aí a Ju vai lá, bota uma rúbrica dela. Depois vai para o jurídico.
Aí eu defino a ordem dos signatários. Então, não vai para o jurídico antes da Ju completar a parte dela, né? Que é a assinatura dela. Eu posso fazer isso se for necessário, ou posso pegar e mandar para todo mundo de uma vez. E a hora que todo mundo assinar, eu vou receber o contrato finalizado, entendeu? Então, depende do que o seu cliente quer. Se o seu cliente não quer te passar quem vai assinar, mas ele quer falar, eu acho que eu vou estar ocupado essa semana. Coloca lá a opção de eu poder redefinir, se alguém pode assinar, daí você coloca, aí você manda para ele e redefine. Ou se ele falar, vai ser ou eu ou o Rodrigo, você manda para os dois, entendeu? Ah, sim. Então, daí você não sabe me dizer quantas pessoas ainda, né, vamos dizer, que pode ser o responsável por esse documento. Se, por exemplo, se é só o diretor e o gestor de TI, ou é ele, mas, e vamos dizer, são 3, 4, você não sabe me dizer. Não, eu não sei o limite agora, mas vou pesquisar para você. Quem que tá falando? A carinha Nadine. Nadine, tá. Eu não sei. Eu não sei Assim. essa pergunta agora, mas eu vou pegar e eu vou pegar o e-mail de todos vocês depois disso e eu te passo a resposta depois, tá? Mas então, só para esclarecer, o que você quer saber é se você manda para um signatário, para quantas pessoas ele pode escolher reencaminhar, né? Isso mesmo. É porque assim, eu sou do comercial da Software Sul, tá? Então, assim, a gente já tem casos de clientes que ele tem esse interesse na assinatura digital, tá? Então, assim, mas ele, por exemplo, o proprietário não é o responsável. Às vezes a gente fala com o proprietário, mas quem responde por essa parte é outra pessoa. E assim subsequentemente, às vezes tem 3, 4 gerentes de TI, essas coisas, entende? Então, assim, para ficar para um documento só para o diretor assinar, pode ser que ele não tem como. Mas se a gente passar para outra pessoa, 2 ou 3, ele sendo o responsável por isso, entendeu? Por esse documento, dessa cotação, ou alguma outra coisa, vamos dizer assim, que precisa da assinatura dele. Entendi. Beleza. Faz sentido. Tá, eu vou perguntar então esse caso para o meu arquiteto, aí eu te mando por e-mail depois para confirmar para você. Pode Tá ser? bom. Pode, muito obrigada. Imagina. O meu contato vai estar no e-mail. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Se quiserem marcar um bate-papo inicial para eu encher vocês de perguntas sobre o ambiente de vocês, sobre o que vocês querem fazer, sobre como que a gente pode ajudar vocês, vamos marcar. O primeiro bate-papo seria comigo e com o Gabriel, que é o nosso gerente de contas aqui. Depois, se for um processo mais complexo, tá? Que exige desenvolvimento, a gente vai chamar nosso time de desenvolvimento. E é isso, gente. Obrigada por ficarem até agora. Eu sei que todo mundo tá com fome, então vai todo mundo comer agora. E o Abadia e a Milena vão comer por meses ainda depois com o gift card do iFood. E a gente faz outro webinar em breve, então, com vocês, tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta, gente, manda bala antes da gente desconectar. Não? Por mim, eu não tenho mais nenhuma, não. Beleza, gente. Então é isso, pessoal. Obrigada e beijo. Bom final de semana. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada, Nath. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Time Software Sul, obrigada. Obrigada, gente. Tchau.